Vamos falar hoje sobre um filme que, olha, um século atrás, resolveu fazer uma coisa que era, bem, radical. Em vez de só mostrar o que as pessoas faziam, ele tentou filmar o que elas pensavam. Bora mergulhar nessa ideia? E a grande questão é essa, né? Como é que se filma um pensamento? Pensa bem, o cinema é uma arte de imagens, do que a gente vê por fora. Como é que ele consegue mostrar aquele universo inteiro que existe dentro da cabeça de alguém? Pois é, e o filme que topou esse desafio foi A Sorridente Madame EBD. Sabe, uma obra que simplesmente virou o jogo. O foco dele não era no que acontecia de fato, mas em como a personagem sentia aquilo tudo. Então, pra gente entender esse filme, a primeira coisa é sacar a protagonista. Ela vive literalmente num campo de batalha. Só que é um campo de batalha que ninguém mais vê, porque ele acontece inteirinho dentro da mente dela. De um lado tem a realidade dela, né? Um casamento que sufoca, um marido que a trata, sei lá, como um objeto, uma rotina bem opressora. Mas aí, por dentro, na cabeça dela, a história é outra. Ali ela tem um mundo cheio de vida, com sonhos de fugir, um desejo enorme de ser livre. O filme inteiro vive exatamente nesse choque, a prisão do lado de fora contra a liberdade do lado de dentro. E essa tensão toda, essa guerra interna, ela não fica só na imaginação, não. Uma hora ela transborda, ela vaza para a vida real. E isso acontece através de uma história que parece simples, mas que psicologicamente, nossa, é devastadora. A história toda gira em torno de um objeto, um símbolo bem pesado, um revólver. O marido dela tem uma piada de péssimo gosto de ficar fingindo que vai atirar na própria cabeça. É uma violência psicológica, dia após dia. E aí vem o ato dela num impulso de carregar a arma de verdade. E é importante entender, isso não é um plano frio de assassinato. É mais como um grito de desespero, sabe? De uma mente que foi empurrada até o limite. O final, então, nem se fala. Super ambíguo, deixa a gente questionando tudo. Ok, a história é muito forte, certo? Mas a gente volta para aquela pergunta inicial. Como que a diretora Germane Dulac conseguiu mostrar isso tudo sem usar uma palavra sequer? Como se filma um sentimento desses? E aqui tá o pulo do gato. A Dolac não estava nem um pouco interessada em contar uma historinha convencional com começo, meio e fim. O que ela queria era criar o que ela chamava de cinema mental. A câmera dela não era só um olho que via de fora, sabe? Era para ser uma janela direto para a alma da personagem. E olha, ela não estava sozinha nessa. Ela fazia parte de um movimento chamado cinema impressionista francês. A ideia dessa galera era que o cinema não tinha que mostrar a realidade como ela é, mas sim a impressão que a realidade causa na gente. Era tudo sobre a percepção e não sobre o fato cru. Para fazer isso acontecer na tela, a Dulac usou uma caixa de ferramentas cheia de técnicas que, para a época, eram super inovadoras. Por exemplo, a gente vê o marido se transformar num monstro disforme, com a imagem toda distorcida, para mostrar como ela o via. Ou então, o amante dos sonhos dela aparece flutuando sobre a cena da vida real. A câmera não só mostra o rosto da Madame Boudet, ela mergulha em cada pequena expressão em closes que mostram um turbilhão de emoções. É genial. E isso leva a gente pro coração da coisa toda. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente a revolução que foi esse filme. A verdade de A Sorridente Madame Baudet não tá no que acontece, mas em como se sente aquilo que acontece. É sobre o sentimento. Certo. Agora vamos dar um salto no tempo e entender por que essa abordagem que parece tão radical, criada tanto tempo atrás, por que ela ainda é tão importante hoje. Dá uma olhada nesse número por um instante. 1922. É sério. Numa época em que o cinema ainda estava, aprendendo a engatinhar, descobrindo como contar uma história, esse filme já estava lá na frente, falando de psicologia, feminismo, opressão e com uma profundidade que, sinceramente, choca até hoje. O legado dele é gigante. Ele é tido como um dos primeiros filmes feministas da história. E por quê? Porque ele coloca a experiência interna de uma mulher no centro de tudo e trata isso com a maior seriedade. Foi ele que abriu as portas para todo o cinema psicológico e experimental que veio depois. E claro, é uma obra essencial de uma diretora que foi uma verdadeira pioneira, a Germane Dulac. E acho que a grande lição que fica é essa. O cinema não precisa de espetáculo, de explosão, de diálogos super inteligentes para ser potente.
Ele pode ser silencioso, ele pode focar no mundinho de uma única pessoa e, justamente por fazer isso, se tornar um ato político, dos mais fortes que existem. Isso tudo deixa a gente com uma última provocação, né? Será que, no fim das contas, um filme mudo pode dizer mais do que um filme com palavras? Ao tirar o diálogo, a sorridente Madame Baudet talvez force a gente a olhar com mais atenção, a sentir com mais força e, quem sabe, a entender muito mais. É a prova de que, às vezes, o silêncio diz absolutamente tudo.